Tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós. Sopro de esperança, luz da verdade, alegria do Pai. Só vós sois santo, só vós o Senhor, o Altíssimo Jesus Cristo. Como o Espírito Santo de Deus, na glória do Pai. Amém. Tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós. Tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. Amém. Que o Senhor mostre para ti a sua face e te conceda paz. Amém. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Minha gente, nós vamos falar sobre aquela expressão do Evangelho: olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, que está no Sermão da Montanha. Porque vocês se preocupam demasiadamente com o dia da manhã. Olha as aves do céu, olha os lírios do campo. Veja como ceifam, nem ceifam, nem plantam. Todavia vos Pai os alimenta todos os dias. Como decorrência dessa expressão de Jesus, em termos de reflexão, nós vamos trabalhar as novas doenças da modernidade. Psoríase, mal, ansiedade, crise de ansiedade, síndrome do pânico. O que mais? Anorexia, bulimia. O que mais? Depressão. A quantidade de mulheres com câncer no seio. E sabem que seio? Direito. Por que o seio direito? Porque a maioria das mulheres que tem câncer no seio é no seio direito. Não é no esquerdo, mas no direito. Perceberam? Direito. Algumas podem ter no seio esquerdo. As doenças da modernidade. Anos atrás, eu escrevi um livrozinho chamado A Vida Simples. Se houver esse livrozinho, vamos colocar até para vocês verem aí. A Vida Simples, como uma alternativa. Mas os anos se passaram, né? A atual normalidade de vida tem adoecido as pessoas. Em nosso retiro de hoje, nós vamos começar a falar e vocês vão escrevendo nesse papel de vocês frases, apenas frases, que se destaquem dessas falas. Porque depois de 3 falas, nós vamos conversar uns com os outros. É bom que a gente partilhe o conhecimento, a experiência. Aqui há pessoas que têm décadas de experiência. Experiência do convívio com os outros, do trato consigo mesmo. Do trato consigo mesmo, nem sempre é fácil. Porque por vezes tu não te sentes nem em paz contigo. Não sabes como conciliar os barulhos que em ti habitam. Barulhos que em ti habitam.
sinal de que em ti algo necessita de uma decifragem. As inquietações pelas quais passam a tua alma indicam essas necessidades de haver fala, remetem a bloqueios, frustrações, ansiedades, decepções, acúmulos de tensões que ao longo do tempo de tua vida têm se passado. Se a palavra do Senhor diz: eu desejo para vocês a paz é um bem precioso que nos tempos atuais tem sido açoitado. A paz é um bem precioso que nos tempos atuais tem sido açoitado. Assim como a esperança que fugiu de tuas moradas e em seu lugar a ânsia ocupou antigos espaços, deixando tua alma num estado de constante expectativa de que algo de grave esteja sendo aguardado. Embora não se saiba precisar o que, estado de expectação, de uma espera ansiosa, de um não sabe o que pode vir a acontecer. E quando isso é localizado em várias áreas, elas voltam para ti de forma invertida e, portanto, desconhecidas, e deixam tua alma paralisada. Afinal de contas, de que mais tu tens te ocupado? Com que coisas tu tens mais te ocupado? Qual a matriz de onde procede? Qual a raiz de onde se inscreve o que deixa tua alma angustiada? Como já disse e repito aqui, toda angústia é um sinal de alerta por excessiva cobrança, vindo de fora ou mesmo de ti. Excessiva cobrança, vindo de fora ou de ti para ti, resulta numa angústia difusa ou localizada. Localizada no peito, no amarelo, a mãe já disse. No limite da alma. Quando é difusa, não se sabe dizer precisamente onde. Mas é aquele aperto, aquela vontade de chorar, aquela inquietação a partir de dentro, por vezes um frenesi, uma intolerância, uma paciência reduzida, o não saber o que fazer a partir dali. Algo não está bem. Algo não está alinhado. Algo não está sendo feita essa primeira página, essa primeira fala, a gente precisa oferecer condições, que estão em ti presentes, produzem efeitos sem que saibas dizer o que precisamente. Pega lápis e papel e escreve a primeira frase, as frases que eu vou te dizer, e preenche com a primeira que te ocorrer.
escreve exatamente assim: de uns dias para cá, de uns tempos para cá, vírgula, de uns tempos para cá, eu tenho me sentido assim, dois pontos. De uns tempos para cá, eu tenho me sentido dois pontos, né? Por um lado, eu completa com o primeiro pensamento. Por outro lado, eu completa com o primeiro pensamento que ocorrer. Algumas coisas novas têm acontecido, ponto. Outras, vírgula, antigas, vírgula, têm voltado. Algumas coisas novas têm acontecido, ponto. Outras, vírgula, antigas, vírgula, têm voltado. Ponto. Em que? Qualquer pensamento que te ocorrer, em alguém, em algum assunto, algum tema, o que for. Algumas vezes eu me pego pensando, e por vezes ainda eu tenho forte impressão de que, e por vezes ainda eu tenho forte impressão de que é uma expressão curta, que é concluída assim: às vezes errando, vírgula, nem sempre acertando. Às vezes errando, nem sempre acertando. Continua o texto. Se dependesse tão somente de mim, se dependesse tão somente de mim, completa a frase. Se dependesse tão somente de mim, continua o texto. Na verdade, eu não entendo porquê. Na verdade, eu não entendo porquê.
E se dessa forma as coisas ainda continuarem, e se dessa forma as coisas ainda continuarem, vírgula, e se dessa forma as coisas continuarem, e se dessa forma as coisas continuarem, vírgula, eu acho que, o quê? Eu acho que isso, né? Ponto e vírgula. Por isso, vírgula, eu preciso, por causa disso, né? Por isso, vírgula, eu preciso o quê? Fazer o quê? Se as coisas assim continuarem, eu acho que, né? Vai acontecer isso e isso, né? Por isso é que eu preciso o quê? Ponto e vírgula. Caso contrário, vírgula. Tem gente que pode, mas pode. Eu não posso, é uma questão fechada. Eu não posso. E conclui o teu texto assim: isso tem me acontecido de uns tempos para cá. Isso tem me acontecido de uns tempos para cá. Tu vais fazer a leitura do teu texto. Vê que texto bonito tu escreveste. Lê aí o texto que tu escreveste. Lê, lindíssimo. Tu és um escritor, primeira página de um livro. Lê. Nesses tempos, de uns tempos para cá, começou assim. De uns tempos para cá. Irmão, o meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões para te louvar. Desfaz toda tristeza, incertezas, desamor, glorifica teu nome, ó meu Senhor. Senhor Jesus, assim o teu poder, teu povo sentirá, Senhor, saber que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar.
todos querem te adorar. Toma tua bênção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz, vamos fazer. Vocês, forte. Saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior, razões pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incertezas, desamor. Meu Senhor, podes ir. O teu poder, teu povo sentirá. Onde está localizada a enfermidade cujos os exames clínicos nada têm mostrado? Onde está incrustada a dor que medicamentos não têm debelado? Para onde fugiram os teus sonhos que nada pode trazê-los de volta? A instância da alma é esta que deixou aberta arestas pelas quais algo, com ou sem tua permissão, tem se instalado. O que em ti, às vezes, surge como se fosse um lampejo, dando-te uma ideia, compreensão rápida de que algo não pode ser da forma sempre que tu desejas. E por que, às vezes, ou quase sempre, por mais que tenhas trabalhado, planejado, lutado, as coisas estão prestes a acontecer e nada acontece de novo, como se tratasse de um atraso. Por isso, os exames não têm mostrado, compete a ti examinar-te para encontrar a matriz onde se localiza o que te leva ao teu atual estado. Há coisas que não podem ser pesadas nem quantificadas. Quando tu nasceste, quando tu começaste a falar, já encontraste um sistema de linguagem em curso, já encontraste uma história, já encontraste toda uma gama de relações estabelecidas em teu território.
Que emaranhado é esse? Que jogo de espelhos é este? Que eu me vejo ou não me vejo naquilo em que estou olhando? E por vezes não me estás tu mesmo te reconhecendo nas coisas que tu te pegas fazendo, como se houvesse uma falha na tua estrutura que te deixa descentrado. Tu te tornas por vezes nem senhor ou senhora dos teus pensamentos, como se assumissem vida própria, comando próprio, como se tu fosse o resto de um comando que está descentrado de ti em outra parte. De onde vem? Por que acontece? De onde provém? Porque por vezes tudo tem para dar certo e dar errado. E porque por vezes a se alinhar, a favorecer-te, e o que nem esperavas veio a acontecer. Isso é obra do acaso? O que tem acontecido? Sobre isso convém pensar. Para isso eu te peço, para isso nós vamos fazer um pequeno exercício que já fizemos em tempos passados. Um exercício eu chamaria uma técnica de relaxamento, para que a gente pudesse buscar no mais íntimo da gente algumas respostas que já foram encontradas, mas ainda não foram faladas. Encontradas, mas não faladas. Elas foram vivenciadas, mas não entraram no circuito da linguagem. Elas não foram ditas. Elas permaneceram como a palavra censurada, ou o querer censurado. Nem permitido que se chegasse à consciência. Por causa disso, tu te percebes, em algumas situações, caminhando em círculo, voltando aos mesmos e antigos temas de um distante ou recente passado. Por que tem sido? Por que tem acontecido? É preciso. É preciso. Tem que ser. Daqui a 3 meses e 1 semana começa um ano novo. As coisas têm que se repetir. É assim que tem que ser. Vamos fazer um exercício que é simples. É uma técnica de relaxamento. Depois a gente se coloca em outro lugar para melhor relaxar. Conversas com alguém, na verdade estás conversando contigo mesmo. Estás conversando contigo mesmo. Mas tu vais te ver na figura de alguém. Vais conversar com esse alguém. Vão dialogar coisas que não tens dialogado. Pelo menos com a parte interessada. A parte mais interessada não tens dialogado sempre. E aí, procura fazer uma pergunta. E observa o sinal que te será dado. É simples. Uma técnica de relaxamento para que tu confesses a palavra que ainda não foi falada. Por causa disso, segundo exercício nosso, primeiro foi escrever, tivemos uma fala, tivemos música. A gente vai aos poucos trabalhando as respostas que estão em ti mesmo. Depois a gente vai ter agora uma técnica, depois cantaremos ainda, depois vamos conversar uns com os outros. E assim a gente vai tentando elaborar alguns conteúdos nossos que, devido a essa atual normalidade de vida, não tem dado tempo para que a gente possa parar.
A gente está fazendo uma parada porque a atual normalidade de vida não dá tempo a que a gente possa, de si mesmo, se cuidar. A não ser da maquiagem, ou do botox, ou das unhas, da roupa, sei lá, ou do selfie para o celular, ou para o Instagram. Depende. É o mundo da imagem, o mundo do virtual. A gente pode ter tempo para isso, né? Olhar notícias do Insta, as curtições. Gente, para isso. Mas um tempo para. Eu nem tenho mais tempo para os meus. Minhas crianças pequenas eu terceirizo. Antes era para uma babá, agora é para um objetinho que faz barulho assim. Um joguinho. O menino fica ocupado ali, né? Não tem um tempo. Tempo. Tu vais colocar os teus 2 pés no chão, as tuas mãos soltas, ou em cima do teu colo, ou solta do som mesmo, mas solta sem nada, sem segurar nada, quer dizer isso. Tu vais colocar os teus pés no chão e tuas mãos soltas. Tu vais fechar os olhos e prestar atenção à tua respiração. Coisa simples. Colocar os pés no chão, deixar as mãos soltas sem pegar nada e fechar os olhos e prestar atenção à tua respiração. Nada mais simples que isso. Depois eu te peço, com os olhos fechados ainda, escuta as batidas do teu coração. Sente o relaxamento que está abaixo dos teus pés. Sente o relaxamento que está no calcanhar. Olhos fechados. Sente o relaxamento que sobe e vai até o teu joelho. O relaxamento vai, passa pelas coxas, baixo ventre, estômago, tórax, garganta. Sente o relaxamento no queixo, boca, nariz, olhos, testa. Sente o relaxamento que desce pelos ombros, vai aos braços, chega às mãos, chega ao calcanhar. Sente o relaxamento. Agora, o teu pensamento vai sair daqui. Tu te vês do alto, olhando esse espaço lá embaixo. Olhando para o espaço, vês as cadeiras, sentado lá embaixo, tu estás, vai sair para um lugar distante daqui. Tu estás indo para um lugar distante daqui, muito distante. Estás chegando lá. Olha lá embaixo, vê como é o lugar. Vais descendo, nesse lugar. Descendo. Teus pés sentem esse lugar. Teus pés tocam nesse lugar. Olha em volta desse lugar, vê a paisagem como é. Olha para o horizonte e vê alguém se aproximando. Alguém está se aproximando. Um ponto no horizonte. Vai chegando, vai se percebendo a figura, o rosto. Está ali aproximando.
começas a falar a essa pessoa coisas que nunca falaste. Tu vais dizer a essa pessoa coisas que nunca disseste. Conta a essa pessoa, diz a ela. Fala. Diz a ela. Ela te escuta, diz isso. Continua se falando. Ele está ali à tua frente. Depois tu te calas e a pessoa começa a falar. Escuta o que ela te diz. Fala, fala, fala. Tu escutas o que ela está te falando. Agora ela se cala. E tu fazes a ela uma pergunta. Uma pergunta. Através de um sinal. Observa se é um gesto, um objeto, o que é, ou uma fala, uma palavra, ou indica algo. Agora vocês se despedem. Ela vai voltar. Ele está se distanciando. Tu estás olhando. Agora, tu estás voltando. Estás no alto. Olha para baixo daquele lugar. Estás voltando de lá. Estás chegando aqui. Estamos aqui. Olha para baixo. As cadeiras estão lá embaixo. Tu estás chegando. Pronto, chegaste aqui. (21 de setembro de 2019, 9h34. Abre os olhos. Pronto, fique em silêncio, apenas em silêncio. Dessas coisas que nós ouvimos até agora, conversamos, ouviram, falamos, se vocês anotaram, quais foram as frases ou as impressões que mais te chamaram a atenção nesse momento? Até esse momento. Frases, o quê? Que acontecimento, que coisa aconteceu até agora que tenha te chamado a atenção, seja destaque. Conversa com 2 ou 3 pessoas por alguns instantes somente. Ou 2 ou 3, conforme queiras.
Ele acabou de beber água. Os avós sim, né? Ele tem mais tempo. Falta eu, Amazael. Nossa, tô vendo. Essas pessoas estão falando com ele, ele está chamando, as pessoas estão As pessoas foram. Mas assim, no meu caso, eu tenho que ir, eu espero. Nem uma coisa nem outra, né? Não nem era pra ir, nem nada. Tem que esperar ele chamar. נופל בג'ור מנרים ומלך מבול בשער הללויה vocês aleluia 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 אני אוהב את אלוהים, אני רוצה לשמיים, אני אוהב תמיד ישוע. אני רוצה יום אחד, אני רוצה ירושלים, ומלך מבול בשער, הללויה. הללויה, הללויה, הללויה. Só vocês. שמעתי של דוד בני, הכוח פלאים באלוהים, ושאתה שונא דוד, מדוע? הכל רגום ומסתורי, מנוח נופל מג'ור מנרי, ומלך מבול בשער, הללויה. Hallelujah,
poderia ter escrito assim, não só caderninho, mas escrevi em 5, em 10, aliás. Porque o pessoal não tem muita paciência, não, né? O pessoal é tomado de uma tal ansiedade que o pessoal não lê mais jornal, lê as manchetes. Não tem mais manchete. Isso for curta. Uma frase, 4, 5, acabou, 4, 5, umas 5 palavras. Se escrever hoje, não interessa mais, não, aí é o texto. Minha gente, os caderninhos aqui que eu escrevi, o primeiro, 5 caderninhos. Minha gente, por que existem crises no matrimônio? Já pensou, isso é novo? Por que existem crises matrimoniais? Ou por que os matrimônios entram em crise? Alguma coisa se passa, né? Bom, isso é um assunto, psicanálise e religião. Principal, psicanálise e religião. E depois, vários assuntos. O mesmo tema, psicanálise e religião, vários assuntos. Por que os casamentos entram em crise? Aqui, minha gente, umas 20 e poucas páginas, para não tomar tempo, né? Para não ficar assim, né? Ansioso pela resposta e não saber. Depois vem um caderninho número 2, que, minha gente, Ave Maria, é pecado ou não é pecado? É outra pergunta, sobretudo nas terras alencarinas. Minha gente, é uma estrutura de personalidade que leva alguém a cometer isso e aquilo, ou é um pecado mesmo? É uma coisa da psique humana, é uma coisa ligada a pecado mesmo, no sentido teológico da palavra. É porque a gente tem um desajuste de personalidade que fazer aquilo que não, né? Não devia fazer e faz, né? Eu sei que não é para fazer, né? É fácil. Ou então é um pecado que a pessoa tem, né? Um gosto, uma obsessão, uma coisa assim. O caderno número 3, minha gente, é o inconsciente que está agindo dentro de ti, ou é uma obsessão, ou é uma tentação, uma obsessão. Você chama de Edu, diz esse nome agora aí. Ou é o que encardiu, desencardiu, ou é uma ação do inconsciente. É o inconsciente agindo em ti. Tá? Não é essa história. Ou não existe nenhuma coisa nem outra. Ou existe os dois. E se existe os dois, é mágico. Aqui, esse é fininho ainda, né? Para confiar muito mais vocês têm. Gente, dor de 20, 15. Para ficar calmo. Para não aperrear. Depois, quando ler os 5, fica assim. É uma coisa, né? E agora, José? E, gente, o número 5 é outro 5. Gente, é o 4, bicho, tá, Ave Maria? Minha gente, é depressão ou é falta de fé em Deus? Ou então é safadeza, né? Ou é depressão ou é falta de fé em Deus? Ou então é chantagem emocional. Alguém já me disse que era depressão, é chantagem emocional. Ou então é falta de fé em Deus. Ou então é falta de serotonina, adrenalina, de endorfina. O que é, minha gente? É tudo? Não é nada? É só uma, não é outra? Como interage? Porque são dois saberes, a psicanálise e a religião, são dois saberes que estiveram distantes, se acusando até mutuamente, durante séculos. Pelo menos 2 séculos, né? Um século, mais de um século. Se acusando, assim. Produzimos isso aqui. Minha gente, houve uma queda original lá no Éden, um jardim chamado Éden, no Oriente. Ou existe falta, uma brecha estrutural
no ser um recalque originário. Como é isso? E por causa disso, minha gente, por causa disso, em decorrência disso, a pergunta é: nós somos predestinados por Deus? Ou o que existe é um determinismo psicológico? Porque é a maldição, né? A herança maldita que veio assim, fez assim. Como é isso? O que é, minha gente, isso? Psicanálise e religião. Dê a seu orientador vocacional, dê ao seu pastor, dê à sua pastora, dê a seu fundador de comunidade. Entregue lá, diga: olha, lê aqui o que a criatura achou de escrever agora. Tocar em pontos difíceis de fronteira. Ok. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nada existe verdadeiro que seja contra a fé cristã. Quem tem medo da verdade tem em si alguma dúvida. Quem tem medo da verdade tem em si alguma dúvida. Precisa dar testemunho das tuas esperas e sofrimentos também. Porque as duas coisas existem. Deus é um mistério que perpassa o universo. Às vezes entendemos, às vezes não compreendemos, mas entendemos da minha parte. Amo sempre, mesmo quando eu não o entendo. Mesmo quando eu tenho que por ele esperar. Mesmo quando, sabe, não acontece conforme eu mais supliquei. Mesmo assim, nele acredito. Nele amo. Não tanto pelo que ele possa dar, mas pelo que ele é. Porque ele é Deus. E Deus é Deus. E sabe o que faz. Quanto a mim, disse o Padre Pio, eu sou um mistério a mistesso. E eu sou um mistério a mistesso. Isso o quê? Eu sou um mistério para mim mesmo. São Paulo também já disse isso. Eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Eu não me compreendo. São Paulo disse isso. A experiência da falta, do limite, da brecha, de se por vezes se perceber fazendo o que interiormente não está no seu querer, é do ser humano, não é? Se perceber por vezes fazendo o que interiormente não está querendo, desejando o que não está aprovando. Aí, minha gente, eu queria que eu dissesse das falas ditas até agora, do que aprendi, do que conversamos aqui, 10 pessoas, o que se destacou para mim foi isso. Mas se eu disser que na minha vida aconteceu isso e aquilo, eu vou ficar calado, claro, mas não vou gostar. Vou ficar calado. É para dizer assim, quanto ao que se passou contigo, assim, na tua vida pessoal, guarda para ti. Não precisa. A dor da gente não precisa sair no jornal. Excesso de exposição faz mal. Excesso de exposição faz mal. Muito sol sobre alguém pode dar insolação. Luz demais cega. Sabe? Evita excesso de exposição. Não convém isso, sabe? Guarda o que se passa nos recônditos de tuas moradas para outra ocasião, ou para alguém a quem tu possas plenamente, embora nisso resida também grande imagem de que possas dar.
as traições sempre aconteceram de dentro. Nunca ninguém foi traído por pessoas de fora. Todos que foram traídos só foram traídos pelos que estavam dentro. Então, reserva a tua interioridade para expor com uma margem pelo menos menor de erro e não assim tão abertamente, atendendo a outras necessidades. Tu vais dizer, as novas leis da modernidade têm a ver com puxou assim. Quem vem aqui dizer, nós conversamos aqui sobre isso, sobre o quê? Das falas ditas até agora, destacou-se para mim essa. Qual foi? Ou essas? Bom dia. De todas as falas, que foi um tipo de fala, que destacou mais para mim foi a hora do relaxamento. Se em tão pouco tempo, com relaxamento, eu consegui vivenciar uma tranquilidade que entrou e que saiu e consegui me transportar para outro lugar, me deixando mais leve, por que nós temos tanta dificuldade de parar? Se em um só minuto operou algo tão maravilhoso, por que a gente não interioriza mais para ter outros momentos desses no cotidiano? Parece o menino de Jesus, só o cabelinho. Meu lindo menino. Meu lindo menininho. Porque quando eu tô ocupado, a gente precisa cuidar bastante, muito bem dela pra não se perder. A paz é um bem precioso que não precisa ser açoitado. Preciso cuidar dela para que ela não venha a se tornar perdida. Expressão bonita. A mocinha quer dizer uma coisa. Menina Carisa quer dizer depois também, né? Me tocou muito a frase que disse: de que coisa te tens ocupado? Porque a gente se ocupa de tanta coisa que nos faz mal, e tudo que foi dito foi mexendo dentro de mim. E eu fui muito tocada na hora que o Senhor cantou Podes Reinar, Senhor Jesus. Porque todas as coisas que ficaram dentro de mim, eu pensando, né? Eu pedi a Jesus, eu senti Jesus reinando em mim na hora que o Senhor cantou. Foi isso. Agita cada irmão, meu Senhor, paz interior, e razão pra te louvar. desfaz toda tristeza, incertezas, desamor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, assim. o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Pra mim, nessa manhã, hoje, quando eu entrei ali, eu disse às meninas, hoje eu vou me permitir fazer o meu retiro. Porque eu sempre estou envolvida em alguma coisa e, tipo, hoje eu resolvi me dar esse presente. Então, eu anotei, padre, algumas coisas aqui que o senhor falou que pra mim marcaram muito. Primeiro, a primeira frase que ele falou, né, o menino Jesus, cadê? A paz é um bem precioso que nos tempos atuais tem sido açoitado. Opa. Tem outro microfone aí. Tem outro microfone aí.
Tem outro microfone aí, Laura. E que a gente vive um estado de, o senhor falou expectação, né? Um estado de ansiedade, de espera, e de uma espera que não se sabe o que vai acontecer. Então é uma espera muito, muito doída, né? E aí o senhor pergunta, de que mais coisas tu tem te ocupado? Qual é a raiz onde localiza-se a tua angústia? E aí o senhor responde, toda angústia é um estado de alerta, que ela pode ser difusa ou localizada. E aí foi muito fundo, assim, profundo, no limite entre o corpo e a alma. Aí o senhor falou também que nós vivemos uma atual normalidade de vida, né? Essa normalidade entre aspas, porque vivemos um tempo de paciência reduzida, e que a gente precisa, aí o senhor mesmo dá a resposta, assim, é interessante a sua linha de raciocínio, né? Que a gente precisa acordar interiormente dentro da gente certos elementos para que a gente possa localizar essa impaciência, essa ansiedade. Depois veio o texto, né, pessoal? E aí o senhor conclui dizendo assim, onde está localizado e para onde fugiram os teus sonhos e que nada pode trazê-los de volta? E a gente conversando ali no grupo, a gente ouvindo que as pessoas hoje são muito carentes de escuta, porque cada um vive nas suas tribulações, com seus problemas, e ninguém tem mais tempo de escutar o outro. E foi muito forte também quando o senhor falou essa palavra de terceirizar, né? Terceirizar os filhos, terceirizar o marido, terceirizar terceirizar. E a gente não tem mais esse tempo é tanta cobrança interior e tanta cobrança externa que, tipo, você tem que ser alta performance em tudo, você tem que ser feliz em tudo, você tem que atingir o seu máximo em tudo, e a vida não é assim, né? Como o senhor falou também, não adianta a gente vir contar aqui vitórias e os desertos na vida que a gente passa, né? E as demoras e esperas de Deus que a gente experimenta. E aí, para finalizar, para não me estender mais, o senhor coloca o que em ti surge como um lampejo, de que nem tudo foi como planejou. Nem tudo é como a gente planeja, a gente faz tudo certinho, né? Mas no final, o resultado, o bolo desanda. O bolo queima, e aí vamos ser felizes comendo o bolo queimado, comendo o bolo desandado. E aí o senhor responde, né, também, porque a gente sempre está em busca de uma resposta, mas o senhor vai bem certo, assim, bem, e diz assim, por isso compete a ti examinar-te a partir do que te leva a estar em tal estado. E o senhor nos exorta há muito, muito tempo, isso não é novidade, né, para quem caminha pelos grupos da terra, de que pelo menos uma vez ao dia a gente possa se permitir parar e nos examinar. Mas é um exame que não é um exame tipo de que eu colocar na balança o que eu fiz de errado ou o que eu fiz de certo, né, no meu dia a dia, assim, se eu pequei mais, se eu pequei menos, não é esse tipo de exame. É um exame livre, para examinar as tendências do coração. E assim se permitir saber que tem um Deus que nos olha, que nos olha individualmente. Ele nos escuta mesmo, ele nos olha mesmo, ele está do nosso lado mesmo. E que esse momento teu do dia seja tão precioso, como diz a palavra, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e te permite estar na presença dele. É isso, gente, desculpa. Muito que eu... Cara, esse vai fazer psicologia. Motivação foi da esperança. Então, a esperança é uma coisa que, assim, os jovens perderam a esperança, até as crianças perderam a esperança, os pais perderam a esperança. Então, o Brasil perdeu a esperança. Então, ele assim, para onde foi, para que morada foi
a esperança de estar dentro de mim. Então, isso aí eu achei muito forte, que nós vivemos muito isso hoje. A falta de esperança, de confiança nas pessoas, de esperança. De repente, tudo está bem, aí tudo dá errado, como ela falou, né? Então, nos falta a esperança. E por quê? Porque Deus do nosso lado, porque a vida está toda assim, todo mundo só correndo, sem esperança e correndo atrás de quê? Então, ficou muito forte essa parte. A esperança de você sair daquele estado de vida, a esperança de que tudo mude, como ele falou, no próximo ano vai ser a mesma coisa? Ou nós vamos perder essa esperança, ficar sem esperança para sempre? Né? Foi isso que me chamou muita atenção, foi a esperança interior nossa, a esperança da gente resolver aquele problema e a esperança do mundo, das pessoas que vivem no mundo. Foi isso que mais. Tudo, como a colega falou aqui, ela estava inspirada do Espírito Santo mesmo. Mas, então, eu queria acrescentar mais isso. Tem mais isso. Eu conheço esse menininho bem pequenininho, viu? Bem pequenininho. A mãezinha dele fala também um outro idioma. Que outro mãezinha fala? Quem fala é Davi. Davi fala húngaro. Um pouco, né? Húngaro é uma língua muito fácil. Tá certo. Ele vai dizer uma palavrinha sobre o que foi mais relevante até agora. O que mais me tocou, que o padre falou hoje, foi o que o Cauê também disse, que a paz é um bem precioso que tem sido açoitado também com mais esperança. E a excessiva cobrança vindo de ti, tipo, a autocobrança e a cobrança que os outros fazem para ti, te faz uma pessoa que fica angustiada. E outra coisa que o padre também falou, quando ele disse que não queria dar testemunho, pegou muito no meu coração, que ele falou que Deus não é uma figura linear. Deus é um mistério no universo, mas que eu a amo mesmo sem às vezes entender, e amo não pelo que ele me dá, mas pelo que ele é, porque ele é e basta. E nos mundos atuais, como tipo, a esperança às vezes não é encontrada, a gente tem que revelar o Pai como Cristo revelou, mas na necessidade do tempo de dia atual, não fazer com que essa esperança seja perdida, mas com que a gente possa ser mais parecido com Jesus, só que nos dias de hoje. Revelar o Pai, revelou, segundo as necessidades do tempo, isso é um carisma da terra. Então o menino era da terra. Eu queria aplaudir. Ele é um servo de Deus. Só falta entrar na comunidade, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Por Cristo, Senhor nosso. A atual normalidade de vida tem levado jovens a se mutilarem ou a se matarem. A atual normalidade de vida tem levado jovens a se matarem. Elas entram no desespero, que é o falimento, a falência de toda espera. O desespero é a falência da espera. Nada mais a esperar, nada mais a aguardar, em nada ter mais que acreditar.
É como se dissesse, sem fundamento será essa dor em pleno prolongamento, pleno, total, constante. É melhor que agora ela possa cessar. Isso gera o suicídio. Ou então eu vou exteriorizar essa dor. Eu vou objetivar essa dor. Porque estando fora, presume-se que sobre ela controle eu possa controlar. Eu vou marcar que existe dentro desse como o virtual. O virtual de um momento não localizável, não visível, não expresso. Por isso, risca-se, marca-se, exterioriza uma marca que fala de uma inscrição a partir de dentro. E assim faz para ver se objetivando a angústia, a carência, a falta, possa se ter controle, já que dentro não é visível, não é dito, não é audível, mensurável. Por isso marcam-se o corpo, porque rasuradas estão em inscrições. A alma está rasurada, inscrita, borrada, em forma de inscrição sentida, como uma angústia. E não saber mais o que fazer, já que o esperado, em definitivo, não vai acontecer, porque nada mais há a esperar. No horizonte da esperança, nada mais se consegue enxergar. Bem em grados variados, ou em inscrições do real do corpo, ou então em retirar a cada matriz da esperança. Alguém já disse, onde houver vida, haverá esperança. Quem consegue o suicídio diz exatamente a contrária. Já que não há mais vida, esperança também não haverá. Já que a esperança não há, precisa haver mais vida. É o último grito em que se erra o alvo. O alvo seria atingir o que causa a esperança, o que causa a desesperança, atingir o que gera angústia e atinge a si mesmo. Desejava-se atingir a matriz da angústia, da desesperança. Erra-se o alvo e atinge-se a si mesmo. Busca exteriorizar no corpo, em forma de lacerações, marcas, uma inscrição que não consegue se decodificar. Isso é o que responde pela dos jovens, que na morte e o silêncio que a morte traz, os que se matam querem ainda se comunicar para dizer na própria morte que algo bom não está, algo bem não está, que algo precisa mudar.
como se dissesse: eu te seguirei. Eu te seguirei. Até que entendam que algo bem não esteja, que algo possa mudar. E a esperança suscitada seja, e por ela se vivam as esperas, ou as esperas possam ser de novo suportadas, já que não há suporte no corpo, no real do corpo, para tamanha angústia que se instalou em forma de morada. Não há suporte no corpo para tamanha angústia que resolveu fazer morada. Nem a ilusão passageira das drogas, nem o prazer momentâneo do sexo, nem o alívio presumido na bebida, nada mais causa alívio e então resolve parar. Falimento total da espera que não se acredita que dela algo possa chegar. A isso tem levado a atual normalidade de vida. Por isso, não estou fazendo propaganda de um livro, mas digo, releiam o livro A Vida Simples. Deve estar aqui. Releiam o livro A Vida Simples. Vejam aonde tem levado a atual normalidade de vida. Depois de 10 anos, eu volto a dizer, releiam A Vida Simples. Porque se eu fosse pessimista, eu diria assim, um humor mórbido, humor negro, pessimista de humor negro, eu diria assim, aproveite enquanto está ruim, porque vai piorar. Aí eu diria, enquanto não piora, procura reverter, e o novo nascerá. Enquanto não piora, busca reverter. É tempo de fazer o novo acontecer. E se reverterá. Eu sou dessa linha. O novo poderá voltar, ocupar as tuas moradas, e a esperança, a tua vida outra vez a irrigar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. O laboratório pode ser avaliado, medido. Mas além do corpo, nós temos uma dimensão psíquica e espiritual. E esta não pode ser fotografada, radiografada, medida, pesada, avaliada, porque diz respeito a uma dimensão não mensurável. Precisamente essa dimensão não mensurável nos tempos atuais está sendo descuidada. E por estar sendo descuidada, o corpo se ressente, sente e apresenta o seu pedido de apelo pelos sintomas que tem mostrado. Assim fizemos o fechamento das novas doenças da modernidade. Continuemos com o santo sacrifício da missa.